Você sabia que uma das passagens mais enigmáticas da Bíblia está em Gênesis 6, onde falam sobre os filhos de Deus que se uniram com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes? Esse trecho levanta muitas perguntas e diversas interpretações, algumas das quais tentam explicar quem eram esses filhos de Deus e o que significam esses gigantes, conhecidos como Nefilins. Ao longo dos séculos, teólogos e estudiosos da Bíblia têm se perguntado: quem eram esses seres? E qual é o verdadeiro significado dessa passagem? Gênesis 6, 1-4 diz: quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Então o Senhor disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam sobre a terra os Nefilins, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e lhes deram filhos. Esses eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Essa passagem sempre gerou muitas dúvidas e mistérios. Para entender melhor, vamos explorar 3 interpretações principais. Os filhos de Deus, como descendentes de Sete. Uma das primeiras interpretações é que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, filho de Adão, enquanto as filhas dos homens seriam as descendentes de Caim. Nessa visão, a passagem fala sobre o casamento entre os justos, que eram os filhos de Sete, e os ímpios, descendentes de Caim. Essa união teria causado a corrupção moral e espiritual da humanidade, e os gigantes, ou Nefilins, seriam uma representação simbólica dessa degeneração. Aqui, a palavra gigantes não se refere a seres sobrenaturais, mas a uma geração corrompida, distante de Deus. Os filhos de Deus como anjos caídos. A segunda interpretação, mais controversa, sugere que os filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais que tomaram formas humanas e se uniram com as mulheres, gerando uma raça híbrida de gigantes. Essa visão é apoiada por outros textos bíblicos, como em Judas 1:6, que fala sobre anjos que não guardaram seu domínio e foram aprisionados. Essa ideia também é sustentada por escritos apócrifos, como o livro de Enoque, que descrevem esses anjos como sendo responsáveis por corromper a humanidade, ensinando práticas proibidas e artes secretas. Se tomarmos essa visão, os Nefilins seriam filhos dessa união, seres poderosos e corrompidos que teriam impactado a humanidade de forma negativa. Os filhos de Deus como líderes poderosos. Uma terceira interpretação sugere que os filhos de Deus não eram anjos nem descendentes de Sete, mas sim líderes poderosos ou governantes da época. Nesse entendimento, o termo filhos de Deus seria figurativo, representando aqueles que estavam em posições de autoridade. A passagem, então, falaria de uma prática de casamento entre esses líderes e mulheres comuns, o que teria gerado uma classe de homens poderosos e influentes, conhecidos pelos seus feitos, mas também pela corrupção que traziam. Nesse caso, os Nefilins seriam apenas homens poderosos e não seres sobrenaturais. O impacto dos anjos caídos, independentemente da interpretação escolhida, o ponto principal da passagem de Gênesis 6 é o aumento da maldade na terra. Quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, seja por intermédio de casamentos impuros, seja por uma união sobrenatural com anjos caídos, isso resultou em uma geração corrompida, cheia de violência e desobediência a Deus. Os Nefilins, seres conhecidos por sua força, poder e renome, simbolizam essa corrupção. O efeito disso foi tão grande que Deus decidiu limitar a vida humana a 120 anos e, em seguida, enviar o dilúvio como um julgamento para purificar a terra.
A tradição cristã e os anjos caídos. Na tradição cristã, o entendimento de Gênesis 6 muitas vezes é relacionado à queda dos anjos e ao impacto dessa queda sobre a humanidade. Se esses anjos caídos realmente corromperam a raça humana, como dizem algumas interpretações, isso se torna uma advertência sobre o poder do pecado e as consequências da rebelião contra Deus. A Bíblia fala sobre os anjos caídos que foram expulsos do céu por sua desobediência. E essa passagem de Gênesis 6 pode ser uma extensão dessa rebelião, mostrando como a humanidade foi contaminada pela transgressão divina. O episódio dos anjos caídos é mais do que um simples mistério. Ele nos ensina sobre a gravidade do pecado, a rebelião contra Deus e a necessidade de intervenção divina para restaurar a ordem. A história nos mostra que mesmo quando a maldade toma conta da terra, Deus sempre tem um plano para purificar e redimir.